Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar em um dos capítulos mais devastadores e transformadores da história europeia, a Guerra dos 30 Anos. Esse conflito durou de 1618 até 1648 e mudou para sempre o mapa político, religioso e social da Europa. Iniciado como uma guerra religiosa, ele rapidamente se tornou uma disputa feroz pelo poder e por territórios. E envolveu grandes potências da época, deixando marcas profundas na cultura e na sociedade europeia. Vamos explorar o contexto, as motivações e o impacto desta guerra. Está pronto? Então vamos lá. A Guerra dos 30 Anos teve início em 1618, lá no Império Germânico, uma confederação composta por centenas de pequenos estados, cada um com sua própria dinastia, com seus próprios reis, com a sua própria lei. Eles não eram chamados de reis, eram os príncipes. Pois bem, este império, que por séculos foi uma entidade complexa e dividida, era particularmente vulnerável às tensões religiosas da época. Desde a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, as divisões entre protestantes e católicos vinham crescendo, especialmente em regiões como a Boêmia, onde católicos e protestantes conviviam em constante tensão. O conflito teve como estopim a famosa Defenestração de Praga, quando nobres protestantes, revoltados contra as políticas do imperador Ferdinando II, atiraram 2 oficiais católicos pela janela do castelo. Por isso, defenestração. Este ato foi um símbolo de rebeldia religiosa, mas também de resistência contra o autoritarismo imperial. Para entender esse contexto, é importante lembrar que o Sacro Império não era um Estado unificado como conhecemos hoje. Eram diversas etnias, diversas línguas, diversas culturas, cada uma com as suas próprias práticas religiosas, o que tornava qualquer tentativa de unificação um desafio gigante. Embora o conflito tenha iniciado como a guerra religiosa, como já mencionei, logo ele se tornou uma batalha geopolítica, em que a religião era apenas uma das motivações. À medida que a guerra se intensificava, várias nações foram se envolvendo com interesses específicos. A Suécia, sob o comando do rei Gustavo II Adolfo, entrou no conflito em 1630, com o intuito de apoiar os protestantes, mas também para fortalecer a sua posição no norte da Europa. Gustavo II Adolfo ficou conhecido por sua habilidade estratégica e por modernizar o exército sueco, que aplicava táticas inovadoras para a época. Enquanto isso, a França, governada pelo cardeal Richelieu, ou pelo menos liderada politicamente pelo cardeal Richelieu, tomou uma decisão que parecia contraditória. Mesmo sendo um país católico, Richelieu apoiou os protestantes. Essa decisão foi uma estratégia que ele usou, pois o que ele queria, o seu principal objetivo, era enfraquecer a dinastia dos Habsburgos, que dominavam tanto o Império Germânico quanto a Espanha. Essa intervenção transformou a Guerra dos 30 Anos em uma guerra de equilíbrio de poder, onde o foco era evitar que qualquer Estado europeu se tornasse dominante. Desta maneira, a guerra deixou de ser uma disputa apenas religiosa e tornou-se uma luta pelo controle político e territorial. As questões teológicas no início do conflito eram complexas e intensas. Os protestantes, inspirados pela Reforma, buscavam a liberdade de praticar a sua fé sem interferência do imperador. Do lado católico, os Habsburgos queriam restaurar a hegemonia do catolicismo e reverter as mudanças trazidas pelos reformadores. No centro deste conflito estava o princípio cuius regio, eius religio, estabelecido lá pela Paz de Augsburgo de 1555, que permitia que cada governante escolhesse a religião do seu território. Contudo, o desejo de Ferdinando II de impor o catolicismo acabou frustrando as tentativas de estabilidade religiosa. A Guerra dos 30 Anos mostrou que o projeto de uma Europa unificada sob uma mesma fé já era inviável. No fim, a tolerância religiosa emergiu como uma necessidade mais pragmática e o protestantismo se consolidou em várias regiões, especialmente no norte da Europa. Já o catolicismo
manteve suas raízes e suas posições no sul. Essa divisão geográfica de religiões criou uma espécie de mapa religioso europeu que influenciou as identidades nacionais e regionais posteriormente. A guerra trouxe uma destruição em escala sem precedentes, deixando uma cicatriz profunda na Europa Central. O Sacro Império Romano Germânico foi a região mais devastada, com vilarejos inteiros arrasados e a população dizimada por fome, por doenças que se espalharam juntamente com os conflitos. A estimativa é que entre 4 a 8 milhões de pessoas tenham morrido devido aos combates. Essa tragédia demográfica deixou cidades despovoadas e áreas rurais abandonadas. Culturalmente, o impacto também foi gigante. As artes e a literatura da época, especialmente o estilo barroco, começaram a refletir a incerteza e o sofrimento daquelas pessoas. Esse período assistiu à criação de obras marcantes que tentavam dar sentido ao sofrimento e à mortalidade humana, inspiradas pela desesperança e pela busca de fé. A guerra também destruiu o ideal de uma Europa unificada pelo cristianismo e abriu o caminho para o conceito moderno de soberania nacional, onde cada Estado tem o direito de escolher o seu próprio destino. Após 3 décadas de conflitos, o Tratado de Westfália, assinado em 1648, foi um divisor de águas na história da Europa. Esse acordo não apenas encerrou a guerra, mas também trouxe uma nova ordem política. Pela primeira vez, a soberania dos Estados foi formalmente reconhecida, estabelecendo o princípio de não interferência nos assuntos internos dos outros países. Essa ideia revolucionária marcou o nascimento do sistema de Estado-nação, que permanece até os dias atuais. Além de garantir uma tolerância religiosa, mesmo que limitada, o Tratado de Westfália deu poder aos governantes locais para definir as religiões de seus territórios, consolidando o equilíbrio de poder como um princípio para evitar futuros conflitos. Esse tratado fortaleceu a França e a Suécia, mas enfraqueceu os Habsburgos, que perderam grande parte de sua influência. O sistema político europeu passou a adotar esta estrutura descentralizada, onde as alianças e as rivalidades formariam a base da diplomacia moderna. Uma curiosidade fascinante sobre a guerra é a participação de Gustavo II, lá da Suécia. Ele entrou no conflito em 1630 e rapidamente se destacou. Ele se tornou um dos grandes líderes militares de sua geração. Ficou conhecido como o Leão do Norte, introduzindo táticas militares inovadoras que incluíam o uso coordenado de infantaria, cavalaria e artilharia em batalhas campais. Ele é lembrado por vitórias notáveis sobre os exércitos católicos, mas sua morte em 1632 na Batalha de Lutzen foi um grande golpe para os protestantes e marcou um ponto de virada na guerra. A sua figura ainda é celebrada na Suécia como um herói nacional e um ícone de resistência protestante. A Guerra dos 30 Anos deixou um legado duradouro. Ela consolidou a fragmentação religiosa e impulsionou o crescimento de diferentes vertentes cristãs como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Movimentos religiosos dissidentes continuaram a surgir e a liberdade religiosa se estabeleceu como um dos princípios fundamentais da Europa. Além disso, a guerra foi o clímax das disputas religiosas e políticas que começaram com a Reforma Protestante e deixou o impacto que ainda ressoa nas identidades nacionais, nas fronteiras políticas e na estrutura religiosa da Europa moderna. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com alguém que possa se interessar por essa temática e comente aí embaixo o que você achou desta guerra terrível, a Guerra dos 30 Anos. Até a próxima, se Deus quiser.